vocês? Boa noite, famílias. Hoje é terça-feira, nosso segundo dia de aula desta semana, que iremos estudar com 3 livros. Vamos estudar com o livro de História, a disciplina de História, mais Cidadania, Moral e Ética e atividades de reforço. Vamos deixar na mesinha de estudos atividades de reforço mais cidadania e vamos iniciar nossa aula com um livro de História, onde vocês vão abrir na página 96, prestar atenção no assunto que está na segunda coluna, que corresponde à República Nova, que foi de 1930 a 1985. A República Nova ela foi diferente da República Velha, pois as autoridades que representavam a classe média, como o café com leite, estavam muito insatisfeitas. Daí, na República Nova, teve alguns fatos muito importantes, como a Era de Vargas, de 1930 a 1945, o fim do Estado Novo, a República Paulista, de 1945 a 1964, Vargas volta ao poder, onde teve a era dele, que ele saiu e depois ele retorna. A ditadura militar, o milagre econômico, a campanha dos direitos já. A República Nova ela é bastante importante porque algumas das leis que foram implantadas têm até nos dias atuais de hoje. Vamos prestar bastante atenção em nossa leitura, pois ela é bem importante, bem interessante, está certo? Quinto ano. Vamos iniciar a República Nova, de 1930 a 1985. Durante a República Velha, havia uma grande insatisfação popular com a centralização do poder entre os partidos políticos que representavam a aliança da política do café com leite. Então, a classe média urbana passou a exigir eleições sem fraudes e o voto secreto. Ou seja, vocês lembram que na política velha tinha o voto cabresto, que as pessoas eram obrigadas a votar em quem seus senhores, seus patrões queriam em torno de benefício para o próprio patrão. Já a República Nova foi bem diferente. Esse período foi um dos mais importantes para o Brasil, já que foi nele que nosso país passou de uma economia baseada na agricultura do café para uma nação industrial, produtora de diversos artigos. Nesse período também acontecem 2 golpes contra a democracia, o Estado Novo e a ditadura militar. Então vimos que na República Nova foi muito importante, onde o país passou de pertencer somente, depender somente da agricultura, onde entra a indústria. E também aconteceu 2 golpes contra a democracia, que foi o Estado Novo, que vamos conhecer durante nossa leitura, e a ditadura militar também. A Era Vargas, de 1930 a 1945, quando Vargas entrou no poder. Vamos prestar atenção. Chamamos de Era Vargas o período de 15 anos em que Getúlio Vargas governou o Brasil. Getúlio Donelis Vargas foi o grande responsável pelo desenvolvimento do Brasil, de um país agrário para um país industrial. Ou seja, ele foi importante porque o país deixou de priorizar tanto a agricultura e passou também para a indústria, ou seja, se tornando um país industrial. Vargas assumiu o governo provisório com o apoio das Forças Armadas e do povo e passou a governar por decreto-lei, assumindo, por isso, os poderes executivos e legislativos. Enviou interventores para alguns estados, para ocupar o lugar dos governadores. Em 1934, foi promulgada uma nova Constituição que incluía, vamos prestar atenção nessa nova Constituição que Vargas promulgou. O voto secreto exigia antiga para diminuição de fraude
direito ao voto, porém sendo secreto, individual. O direito da mulher ao voto, o direito dos trabalhadores na jornada do trabalho de 8 horas e descanso semanal remunerado, férias, licença maternidade, multa de demissão sem justa causa, proibição ao trabalho de menores de 14 anos. O direito trabalhista ele implantou, foi ótimo, porque naquela época não tinha, como a jornada de 8 horas por dia. E a criação da Previdência Pública. Pelo seu apoio, ao mesmo tempo, aos empresários e trabalhadores, Vargas era chamado de mãe dos ricos e pai dos pobres. Ou seja, Getúlio Vargas, ele apoiava tanto a classe pobre quanto a classe média. Por isso que ele foi apelidado como mãe dos ricos e pai dos pobres, porque ele beneficiava as duas classes. Ele era a favor da classe humilde, mais pobre, com seus direitos, e também assegurava a classe média com alguns direitos sobre as indústrias, sobre os seus produtos. Vamos prestar atenção no decorrer da leitura. Apesar das várias mudanças que passaram a vigorar no país a partir da Constituição de 1934, a população enfrentava vários problemas com o desemprego, baixos salários, etc. Houve também problemas, como está citando aqui, com o desemprego e o baixo salário. Vamos observar que é nesse momento que Vargas passa a conhecer o milagre econômico. Vamos lá. Em 1937, querendo permanecer no poder, pois as eleições presidenciais se aproximavam, Getúlio Vargas anunciou o Estado Novo, implantando e comandando a ditadura no país, sob a desculpa de existência de um plano comunista para tomar o poder. A Constituição de 1934 foi substituída por uma nova, ortogada por ele. Durante o período do Estado Novo, não havia liberdade no país. Os meios de comunicação eram censurados e as pessoas que se ocupavam ao governo eram presas. Vargas investiu em obras de infraestruturas, construção da hidrelétrica do Vale de São Francisco, criação da Companhia do Vale do Rio Doce, responsável pela exploração do ferro, e da Companhia Siderúrgica Nacional, responsável pela transformação do ferro em aço, criou a consolidação das leis trabalhistas e o salário mínimo e a semana do trabalho em 48 horas. Durante a Segunda Guerra Mundial, Getúlio Vargas tentou manter uma posição de neutralidade e, na verdade, até simpatizava com as ideias da Alemanha, Itália e Japão, que representavam o eixo. Entretanto, quando a Alemanha afundou navios mercantis brasileiros, ele teve que tomar uma posição. Foi quando enviou soldados para combater na Europa ao lado dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha e da União Soviética, forças aliadas que enfrentavam o eixo. A guerra fez com que o Estado Novo fosse uma contradição. Os soldados brasileiros lutavam contra a ditadura fascista em seu país, mantendo-se a ditadura getulista, inspirada no fascismo. Ou seja, Vargas enfrentou problemas com o desemprego e a falta de trabalho. Então ele investiu nas obras de infraestruturas, como a construção de hidrelétricas no Vale do São Francisco, como a criação da Companhia do Rio Doce, que era responsável pela exploração do ferro, entre outras infraestruturas. E ele não demonstrava partido, mas devido aos ataques que houve contra a Alemanha, ele teve que demonstrar partido, ele teve que
mostrar para a população que estava ao lado de algum, ou seja, quando a Alemanha atacou. Então, a Alemanha afundou os navios mercantilistas brasileiros e ele teve que tomar sua posição. Vargas, internamente, enfrentava a oposição de muitos jornalistas, intelectuais, autônomos e o próprio exército. Todos estavam insatisfeitos com o governo, porque perceberam a contradição da posição de Vargas. A guerra também prejudicou as indústrias nacionais, que é a reposição de peças e materiais para as máquinas ficou difícil. Ou seja, Jarbas ele foi bastante pressionado por jornalistas, intelectuais, autônomos e até pelo próprio exército. Tudo isso levou a sociedade a exigir a volta da democracia. Vargas tentou permanecer no cargo o máximo que pôde, mas os militares invadiram o palácio do Catete, sede do governo, e forçaram-no a renunciar. Com a renúncia de Vargas, o Marechal Eurico Gaspar Dutra assumiu a presidência. Por Vargas se sentir ameaçado, ou seja, o exército, os jornalistas, os intelectuais e alguns autônomos estavam insatisfeitos. Então Vargas se sentiu encurralado, amedrontado e teve que renunciar, porque houve uma invasão no Palácio do Catete pelos militares, no qual Vargas renunciou, que foi obrigado, e com isso o Marechal Eurico Gaspar Dutra assumiu a presidência. Importante, não é? O fim no Estado Novo. Em 1945, o período do Estado Novo chega ao final, com a eleição do presidente Eurico Gaspar Dutra, iniciando uma nova etapa republicana, a República Paulista. Se inicia a República Paulista no período de 1945, onde por eleições o presidente Eurico Gaspar Dutra, em 1946, foi uma promulgada a 5ª Constituição do nosso país, garantindo entre eles outras coisas, as eleições diretas e o voto secreto. Dutra governou até 1950, quando Getúlio Vargas concorreu às eleições e venceu. Então, de 1945 a 1946, houve uma promulgada na 5ª Constituição, que garantiu o direito das eleições e do voto secreto, onde também houve onde Getúlio Vargas ele concorreu às eleições e ganhou novamente. O que significa ditadura? Ordem dos poderes, não é? Ditar ordens. A República Paulista, de 1945 a 1964. Essa expressão refere-se à forma de governar dos presidentes desse período, que se utilizavam de vários recursos para obter o apoio da população. Os governantes usavam a propaganda para divulgar suas realizações e promover a sua imagem pessoal. O populismo era uma das características do governo Getúlio Vargas, que recebeu o apelido de pai dos pobres, pela imagem que construiu junto aos seus trabalhadores. Ou seja, a República Populista ela aconteceu pela popularidade dos governantes. Então, por que Getúlio ficou com a imagem de pai dos pobres? Por ele ajudar bastante a classe baixa, não é média. Vargas volta ao poder. Na campanha eleitoral para a presidência, Vargas fez alianças políticas com os nacionalistas, que defendiam o movimento das iniciativas nacionais sobre as estrangeiras. Essa amizade nacionalista que defendia o desenvolvimento
das iniciativas nacionais com as estrangeiras e com os empresários e militares que eram a favor do investimento estrangeiro para o país. Em 1950, Getúlio Vargas volta ao poder legitimado por meio da eleição pelo povo. Nesse novo período de governo, Vargas tomou empréstimos estrangeiros e empregou dinheiro naquilo que estava faltando para o desenvolvimento. O que estava faltando eram indústrias na base, extração do petróleo, transportes e geração de energia. Inclusive, durante o seu governo, foi lançada a campanha O Petróleo é Nosso e criada a Petrobras, deixando claro o seu objetivo de intensificar a política nacionalista do país. Getúlio Vargas, teve a iniciativa em fazer empréstimos. Esses empréstimos foram para investir nas indústrias, como a extração de petróleo, as indústrias de geração de energias. Esse novo período do governo de Vargas foi basicamente conturbado. As pressões dos grandes empresários, das multinacionais, dos jornais e de alguns chefes militares fizeram com que a situação do governo ficasse insustentável. Assim, no dia 24 de agosto de 1954, Getúlio Vargas suicidou-se. Ele deixou uma carta, testamento, explicando as razões de suas atitudes. O Brasil, depois de Getúlio Vargas, teve mais 3 presidentes considerados populistas. Juscelino Kubitschek, JK conhecido, foi eleito em 1956 com o lema 50 anos de progresso em 5 anos. Juscelino propôs diversas ações para o desenvolvimento econômico do país. O período de 1954 foi um período bem conturbado, onde Getúlio ele não pegou empréstimo com os países, os estrangeiros. Então, ele se viu tão aflito que Getúlio Vargas se suicidou-se. E ao fazer isso, ele deixou uma carta declarando isso, pois ele foi muito pressionado pelos militares, pelos jornalistas, pelos advogados e pela classe média. Então, ele não suportou isso, acabou se suicidando. Então, foi quando Juscelino Kubitschek, conhecido como JK, foi eleito em 1956 com o lema 50 anos de progresso em 5 anos. Ele foi considerado o novo presidente. E depois dele, houve mais 3. Vamos ler o que foi criado nesse período de 50 anos de progresso em 5 anos. Foram criados programas para o desenvolvimento das indústrias e da geração de energia. As indústrias elétricas e de comunicação cresceram 380%, as metalúrgicas 125% e a indústria do aço 100% ao longo do seu governo. Também houve a instalação de indústrias e empresas estrangeiras no Brasil, como a Volkswagen. JK foi responsável pela construção de uma nova capital para o Brasil, Brasília, projetada por Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. Brasília tornou-se símbolo do espírito empreendedor e otimista do então presidente, que foi considerado o mais popular do Brasil. Após JK, o presidente eleito foi Jânio Quadros. Em 1960, Jânio ganhou a eleição em virtude de uma campanha para presidente que defendia a moralidade e a estabilidade para limpar a nação. Por isso, o símbolo da sua campanha era uma vassoura. Depois de um ano no governo, que foi bastante tumultuado, em 1961, Jânio renunciou e deixou o país em crise.
Após JK, quem foi o outro presidente? Jânio Quadros. Que ele defendeu o quê? Ele propôs uma política dele que seria limpar a estabilidade da nação. Que tanto é que seu símbolo ficou conhecido como uma vassoura, não é isso? Qual foi? O presidente Jânio Quadros. Vamos memorizar. Depois da renúncia de Jânio Quadros, o vice-presidente João assumiu a presidência da República. Porém, os militares eram contra a sua posse, não aprovavam a alegação de Jango, como era conhecido, com os sindicatos e trabalhadores. Jango apresentou um plano de reformas para diminuir a desigualdade social no país. Em um grande comício no Rio de Janeiro, Jango anunciou para mais de 300 mil pessoas que daria início às reformas, como a distribuição de terras, a reforma agrária e a nacionalização das empresas estrangeiras. Veja o que ele divulgou. Para 300 mil pessoas, a distribuição de terras, que seria a reforma agrária, e a nacionalização das empresas estrangeiras, a nacionalidade. Após o comício, houve notável reação de alguns setores da sociedade. A classe média, grandes proprietários de terras, empresários e militares. Então, em São Paulo, foi realizada uma passeata contra a reforma do presidente, que contou com cerca de 400 mil pessoas. No dia 31 de março de 1964, os militares tomaram o poder. Assim teve início a ditadura militar. A ditadura militar teve início no dia 31 de março de 1964, onde os militares tomaram posse do poder. Ditadura militar, vamos conhecer. A ditadura militar foi o período em que os militares assumiram o poder com a justificativa de que estavam salvando o país da desordem dos comunistas e da crise econômica. O golpe militar de 1964 pôs fim ao governo do presidente João Goulart. Antes do regime militar, havia diversos partidos políticos no Brasil, mas todos foram extintos. Respeitaram apenas 2 deles como permissão para atuar, como apoio e o governo, e outro que fazia oposição, porém com a atuação controlada pelo regime. Entre 1964 a 1985, o Brasil teve 5 presidentes militares eleitos de forma indireta pelo Congresso Nacional. De 1964 a 1985, o país teve 5 presidentes. Vamos conhecer eles. De 1964 a 1967, Humberto de Alencar Castelo Branco. De 1967 a 1969, General Arthur da Costa e Silva. De 1969 a 1974, General Emílio. De 1974 a 1979, General Ernesto. E de 1979 a 1985, General João Baptista Figueiredo. Da mesma forma que Getúlio Vargas e os militares impuseram uma nova Constituição, cujo objetivo era obter maior poder. Isso foi possível porque a nova Constituição previa a centralização do poder, inclusive de criar leis, que é uma função do poder legislativo, mas não do presidente, ou seja, do poder executivo. As leis criadas pelo poder executivo tinham o nome de atos institucionais. O pior dos atos
foi o ato de 5, pois anulava muitos direitos civis dos brasileiros. Durante esse período, houve muita violência, assassinatos, torturas, sequestros, etc., especialmente durante o governo do general Ledesir. O milagre econômico. Em 1968 e 1973, os militares conseguiram na economia que ficou conhecido como um milagre econômico, pois reduziram as inflações e o crescimento foi impressionante. Entretanto, o milagre beneficiava as classes médias e altas, a população que mais precisava das políticas públicas ficou sem receber a atenção do governo. Ou seja, o milagre econômico, ele ficou conhecido porque ele beneficiava as classes médias e as classes altas. Em 1974, assume a presidência o general Ernesto, que inicia um lindo processo de transição para a democracia. Ele anuncia que a abertura política era lenta, gradual e segura. A economia estava em crise com o fim do milagre econômico. A população, então, se articulou para tirar os militares do poder. Ainda aconteceram graves e enormes, lideradas por Luiz Inácio Lula da Silva. Correção: houve enormes greves lideradas por Luiz Inácio Lula da Silva, na região do ABC paulista, onde havia grande concentração de indústrias, nas quais os operários lutavam por melhorias das condições de trabalho e de remuneração. O general João, último presidente da ditadura militar, em 1979, decretou a lei de anistia, cedendo a todos os artistas políticos e demais brasileiros que foram expulsos do país pelo regime militar o direito de votar. A campanha das diretas já. Em 1983, uma emenda constitucional, a Emenda Danta de Oliveira, previa que o próximo presidente seria eleito pelo voto popular. A partir dessa emenda, iniciou-se a campanha pelas diretas já, e muitos comícios foram realizados por todo o país. Mesmo com todo esse empenho e emenda, não passou, e o presidente que substituiu Figueiredo foi eleito pelo colégio eleitoral, ou seja, pelo povo, pelo voto dos políticos que faziam parte do Congresso Nacional, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados, e das Assembleias Estaduais e Municipais. Em 1985, o Congresso Nacional, através das eleições indiretas, escolheu o civil Tancredo Neves, que já tinha influência no meio político, para a presidência. Era o fim da ditadura militar. Entretanto, Tancredo não chegou a assumir a presidência, porque faleceu antes da posse, e o vice-presidente José Sarney assumiu, começando a nova república. Finalizamos toda a leitura do nosso assunto sobre a República Nova, onde houve vários presidentes. Então, baseada nesta leitura, vamos agora responder nossas atividades. E o primeiro tem apenas um poema. Vamos ler esse poema, Ter Conhecimento. Foi em 1930 que, à frente da Revolução, Getúlio Vargas assumiu a presidência do Brasil. Era um tempo novo que se abria o desenvolvimento industrial, as leis trabalhistas ele cria e a previdência social. Eram anos de conquistas e de grande agitação pelo poder. De
32 a 37. Aquele estadistas reprimiu os paulistas, comunistas e integralistas, mas não há quem esconda seu valor de idealista. Temos Gomes Dias, que foi o autor, na Folha de São Paulo, e Brasileira de 1968. Na segunda questão diz assim: qual é o momento da história do nosso país? Qual o momento da história do nosso país? O poema se refere ao início da República em 1989, às eleições de Vargas em 1950, à Revolução de 1930 ou ao suicídio de Getúlio Vargas em 1954. Esse poema ele se refere à Revolução de 1930. Revolução de 1930. Vamos para a próxima página, terceiro. Em relação ao governo de Getúlio Vargas, escreva 3 direitos trabalhistas garantidos pela Constituição de 1934. Vamos para a Constituição de 1934, onde na página 96 da primeira coluna está falando alguns desses direitos implantados por Getúlio Vargas. Vocês vão ler e Tia Janeide vai copiar. No final, corrigimos. Ou vocês podem colocar outros direitos diferentes? Podem, porque lá tem vários direitos, tá certo? Vamos ler algumas. Volto a fazer a pergunta. Em relação ao governo de Getúlio Vargas, escreva 3 direitos trabalhistas garantidos na Constituição de 1934. Jornada de trabalho de 8 horas, licença maternidade e férias. 3. Na quarta questão diz assim: escreva V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Letra A. JK prometeu ao povo crescer 50 anos em 50 anos, ele prometeu que o governo dele ia crescer em 5 anos. Foi verdadeiro ou falso? Muito bem, verdadeiro. Lembramos que lemos a respeito, não foi? Muito bem. Segundo, Jânio Quadros aprovou a consolidação das leis trabalhistas. Jânio, ele aprovou essas leis. E aí? Muito bem, quinto ano. Falso, ele não aprovou. Terceira, Juscelino Kubitschek, mais conhecido como JK, foi o responsável pela construção de Brasília. Verdadeiro. Muito bem, ele foi. Depois da renúncia de Jânio, quem assumiu o cargo foi João Goulart, que foi deposto pelas Forças Armadas em 1964. Verdadeiro, muito bem. E por fim, depois de Vargas, o presidente eleito foi Jânio, mais conhecido como Jango? Não. Depois de Getúlio Vargas, quem foi o presidente? Juscelino Kubitschek. Não sabemos que essa está falsa, não é? Falsa. Vamos ler para ter um entendimento. Foi verdade que JK prometeu ao povo crescer 50 anos em 5. Verdadeiro que Juscelino Kubitschek, mais conhecido como JK, foi responsável pela construção de Brasília. Verdadeiro que depois da renúncia de Jânio, quem assumiu o cargo foi João
que foi deposto pelas Forças Armadas em 1964, era falso que Jânio Quadros aprovou a consolidação das leis do trabalho, falso. E falso que depois de Vargas, o presidente eleito foi Jânio, mais conhecido como Jânio. Falso, não foi? Muito bem. Nossa quinta questão. A criação de empresas nacionais, como a Petrobras, com a campanha O Petróleo é Nosso, está relacionada ao fim do governo de Vargas, à política nacionalista de Vargas, à consolidação das leis trabalhistas. Consolidação das leis trabalhistas, sabemos que não, descartamos. Ao fim do poder de Vargas, também não. Foi uma das políticas quando ele voltou, a era de Vargas, quando ele volta, Vargas volta ao poder, a política nacionalista de Vargas é a correta. Sexta, por que Getúlio Vargas ficou conhecido como o pai dos pobres? Por que Getúlio Vargas ficou conhecido como o pai dos pobres? E aí? Pela imagem que ele adquiriu junto aos trabalhadores. Ele ajudava tanto os pobres quanto os ricos, não foi? Então, para os pobres, ele ficou conhecido como pai dos pobres, pela imagem que ele construiu para os trabalhadores. Getúlio Vargas, ele ficou conhecido pela imagem de pai dos pobres, pela construção, pelo que ele construiu junto aos pobres, a sua imagem que ele construiu com os pobres. Sétima questão, vamos prestar bastante atenção. Relacione as perguntas com as respostas, marcando a tabela abaixo. Temos uma tabela e temos as alternativas A, B, C, D e E. E a segunda coluna, uma numeração. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos marcar a letra A de acordo com a numeração. Na letra A diz assim: qual é a forma de governo cujos poderes políticos são controlados por militar? Se refere-se à vassoura? Se refere-se à ditadura militar? A Vargas? A eleições diretas e secretas? Estado Novo? Volto a ler. Qual a forma de governo cujos poderes políticos são controlados por militares? Ditadura militar. Então, a letra A corresponde ao numeral 2, a ditadura militar. Letra B. O que Getúlio Vargas implantou em 1935? A vassoura? Vargas? Eleições diretas e secretas? Ou Estado Novo? O que foi que ele implantou? O que Getúlio Vargas implantou em 1935? Ele implantou o quê? O Estado Novo, número 5. Então, letra B, marca número 5. Estado Novo. Letra C. O que a Constituição promulgada por Dutra garantia, entre outras coisas? A vassoura? Vargas? Ou eleições diretas e secretas? Eleições diretas e secretas. Pela lógica, eleições diretas e secretas, número 4. E letra D. Em que governo foi criada a Petrobras? Foi na vassoura ou foi de Vargas? Número 3.
Vargas, a letra D. E por fim, qual era o símbolo da campanha de Jânio? Temos a vassoura, o numeral 1, a letra E. Nossa oitava questão diz assim: leia o trecho da canção de Chico Buarque de Holanda, composta na época da ditadura brasileira. Tia Janeide vai organizar o quadro e quer que vocês leiam esse texto, esse trecho desta canção. E aí, então, leram o trecho da canção? Vamos ler novamente. Vamos ler o trecho dessa canção. Apesar de você, hoje você é quem manda. Falou, tá falado. Não tem discussão. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão, viu? Você que inventou esse estado e inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, escurece de inventar o perdão. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Temos o autor, que escreveu a música, Chico Buarque, compositor, que escreveu esta música em 1972, em plena ditadura militar, em que as músicas eram censuradas. Agora vamos responder. A quem o compositor se refere no verso? Hoje você é quem manda. A quem? Ele se refere-se ao governo militar. Não era quem mandava? Muito bem. O autor, o compositor. A quem o compositor se refere no verso? Hoje é você quem manda. O compositor refere-se ao governo militar. Escreva a letra B, a parte da canção que indica a esperança de uma mudança no país. Qual é a parte da canção que indica uma esperança, uma mudança? Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. É esta parte, não é? Então vamos escrever na letra B. Qual é a parte que se refere à esperança? Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Nona questão. Marque as alternativas corretas sobre o regime militar no Brasil. Eleições democráticas para a presidência da República? Não foi. Para o regime político, não. Militar, não. Repressão dos movimentos sociais e perseguição às pessoas que faziam oposição do governo, sim, ao governo militar, sim. Só 2 partidos tinham permissão para atuar e o poder era centralizado nas mãos do presidente durante o período militar, sim. A liberdade de expressão, apoio aos sindicatos e aos movimentos sociais fazem parte do poder militar? Não, não era. Então, quais são as que fazem parte? Repressão dos movimentos sociais e perseguição às pessoas que fazem oposição ao governo. Só 2 partidos tinham permissão para atuar e o poder era centralizado nas mãos do presidente. 10ª questão. Getúlio Vargas foi a
apelidado de mãe dos ricos e pai dos pobres. Pesquise em livros ou na internet o porquê desse apelido e escreva em suas palavras o que descobriu. Getúlio Vargas, ele foi apelidado como mãe dos pobres e pai dos ricos, porque ele ajudava ambas as classes, tanto as classes pobres como as ricas. Mas vocês vão aprofundar o conhecimento de vocês fazendo esta pesquisa. Após fazer a pesquisa, ter conhecimento e entender, vocês vão responder a 10ª questão, tá certo? Finalizamos a nossa aula de hoje, onde vocês vão ficar em casa respondendo, praticando de casa, com o livro de reforço História na disciplina de História, páginas 181 e 182, a segunda coluna, e Cidadania 47 e 48. Finalizamos, espero que vocês continuem em casa se protegendo e também sabemos que estamos acompanhados da proteção de Papai do Céu. Tchau e até amanhã. Um cheiro!